Fala, gente boa! Bom, as primeiras fotos, tá, do vídeo serão essas aqui, tá? Primeira foto, tá? É isso aqui que vocês verão agora, tá? Isso aqui é um projeto, tá? Um projeto de lei que tramitou na Câmara de Vereadores de Joinville, tá? Em 1958. Daqui a pouco eu direi que projeto de lei foi esse, tá? E tá cheio de rascunhos, né? Cheio de rasuras, né? E eu já explicarei por quê, tá? Tem mais um outro, tá? Outros projetos, né? Isso aqui, esses rabiscos aqui, tá? Que vocês verão, né? Isso aqui não é uma receita de médico, tá? Isso aqui é por incrível que pareça, tá? Isso aqui foi um projeto de lei estadual, tá? Que circulou na Assembleia Legislativa de Santa Catarina no final de 1958 e que tem a ver com aquele primeiro projeto, né? Que vocês acabaram de ver, tá? E por fim, né? Esse aqui é os mais antigos, né? Ou conheceram com toda certeza, né? Esse aqui foi o Tupi Barreto, né? Foi um delegado, né? Ficou bem famoso, bem conhecido, né? Aqui em Joinville, entre os anos 40, 50 e 60, por ser bem implacável, né? Com os bandidos, né? Com os marginais, né? E em virtude da popularidade que ele acabou conquistando, né? Ele acabou se tornando deputado estadual, né? Foi duas vezes deputado estadual entre 1955 e 1963. Repetindo, esse aqui é o Tupi Barreto, né? E por fim, né? Esse aqui é um mapa, né? E eu já direi o que foi esse mapa aqui, tá? O que é esse mapa, tá? Esse mapa, isso aqui pintado de vermelho que vocês estão vendo, tá? Daqui a pouco eu direi o que é esse vermelho aqui, tá? Bom, eu estava falando, né? Falei um pouco do bairro Itaú, né? No vídeo anterior. Bom, o Itaú, tá? Afinal de contas, o que significa esse nome Itaú, tá? Bom, o nome do bairro, ele vem de um rio, tá? Do rio Itaú, né? O rio Itaú é um rio que deságua no rio Cachoeira, que faz parte da bacia hidrográfica do Cachoeira e que está localizado na margem direita do rio Cachoeira, tá? E não só de hoje, isso já há muito tempo, tá? O rio Itaú, lamentavelmente, tristemente, né? É um rio poluído, é um rio totalmente degradado, né? Enfim, né? E antes que vocês me perguntem o que significa esse nome Itaú, tá? Itaú, tá? Ele é um nome que tem origem em duas palavras indígenas, tá? Itá, que significa pedra, tá? E né? Essa terminação significa preto, tá? Então significa o nome Itaú significa pedra pedra preta ou ferro, tá? Esses são os dois significados desse nome Itaú, tá? Existe aquela explicação, tá? Que esse nome Itaú seria uma referência àquele trecho, tá? Aquela parte da ferrovia que liga Joinville a São Francisco, né? Que passa pelo bairro. Só que muito antes, em 1906, né? Que foi a data da criação, né, da inauguração desse trecho ferroviário que hoje percorre, que hoje corta o Itaú, tá? O rio, ele já tinha esse nome de Itaú, tá? Possivelmente, tá, esse nome, Pedra Preta, o Itaú, como queiram, tá? Seja uma referência, supostamente, a reservas de ferro que existem na região, tá? Para quem não sabe, Joinville tem uma quantidade até bem expressiva de reservas de ferro. Inclusive, existe um livro, né, que é o Guia do Estado de Santa Catarina, de 1940, que faz parte do acervo da Biblioteca da Univille, tá? Então, em um certo trecho desse livro, de 1940, há uma referência a reservas de ferro em Joinville. Só que esse livro ele não especifica em que regiões de Joinville são encontradas essas supostas minas de ferro, tá? Então eu acredito, né, isso é o mais provável, que esse nome Itaú seja uma referência a supostamente reservas de ferro na região, tá? Mas enfim, tá?
Os mais antigos, né, especialmente aqueles que moram na região sul da cidade, eles devem se recordar muito bem disso, né? Até por volta de 1977, essa região hoje equivalente ao Jarivatuba também ao Itaú, era conhecida como Bupeva, tá? Bupeva é um outro rio que percorre a região, tá? E esse nome Bupeva é um outro nome de origem indígena, tá? E significa lugar plano, lugar raso ou lugar achatado, tá? Bom, o Itaú, ele é uma das regiões mais antigas de Joinville, tá? Muito antes de 1851, já havia moradores vivendo na região, né? Nessa região, tá? Aquela região equivalente hoje aos bairros Itaú, ao Bucarém, ao Guanabara, ao Jarivatuba e ao Fátima, tá? Isso aí tudo, né, que eu acabei de mencionar, eram terras, né? Fazia parte de um latifúndio, de uma grande fazenda que pertencia ao coronel Antônio João Vieira, tá? O Antônio João Vieira, ele era procedente do Rio de Janeiro, acredita-se que ele tenha se radicado aqui na região por volta de 1826, tá? E ele era uma das centenas de pessoas, especula-se que entre 600 e 900 pessoas já vivessem em Joinville bem em 1851, tá? E possivelmente a única pessoa letrada, a única pessoa que sabia ler e escrever era justamente esse coronel, tá? Inclusive na edição do dia 17 de fevereiro de 1852 do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, foi publicado um texto, tá? Uma carta de autoria desse coronel, que faz uma descrição bem minuciosa da então colônia Dona Francisca, tá? Então essa foi possivelmente, tá, a primeira vez que um órgão de imprensa ele publicou algo a respeito de Joinville, tá? Em tempo, tá? 2 dos descendentes do coronel Antônio João Vieira, que era dono do que equivale hoje ao Itaú, tá? São o médico José Aloysio Vieira, né, popularmente conhecido como o Dr. Xuxo, né, um dos fundadores da Fundação ProRim e que foi derrotado a prefeito em 2016, né, aquele mesmo, né, aquele mesmo senhor que andou chamando o Piraberaba de Little Germany, né, e o irmão dele, né, o José Carlos Vieira, que é uma figura conhecidíssima, que foi candidato derrotado a prefeito em 88, ele perdeu o folclórico Luiz Gomes, né? Aquele cara que queria tomar um banho gostoso no Rio Cachoeira no último ano de mandato, né? O José Carlos Vieira, que também foi vice-prefeito de Joinville entre 93 e 96, né? O titular, como é mais do que sabido, né? Prefeito, era o Vixe Fraita, tá? O saudoso Vixe Fraita, e que também mais tarde seria deputado federal, tá? Então, repetindo, o José Carlos Vieira e o irmão dele, o Dr. Xuxo, eles descendem do coronel Antônio João Vieira, tá? Mas voltando, né, ainda em relação ao coronel Vieira, em 1851, ali nos primeiros dias após a chegada dos imigrantes que fundaram oficialmente a cidade, né, o coronel Vieira ele acabou oferecendo um banquete a esses imigrantes, né? Então era um banquete com muita cachaça, com muito vinho, com muitas frutas, com carne seca e com carne fresca, de boi recém-abatido, tá? E o coronel Vieira foi um dos que mais ajudaram, né? Um dos maiores incentivadores de Joinville e seus primórdios, né? Até porque ele tinha muitas, como eu acabei de dizer, ele tinha muitas terras na região, tá? E Joinville prosperando, obviamente, essas terras, elas se valorizariam, né? E o Itaú, né? Até por ser uma região muito antiga, como eu acabei de mencionar, né? Então, embora existam muitas famílias de origem alemã, né? Como os Bergmann, os Giesel, os Klug, os Stephens, né? Os Retzlaff, predominantemente há sobrenomes portugueses, né? Como os Macuco, Cidral, os Bueno, os Barros, né? Os Gomes, os Santos, os Ramos, os Teles, enfim, né? E, obviamente, o Itaú ele era completamente diferente do que ele é hoje, tá?
Para que vocês tenham uma ideia, tá? O que hoje tá, é a rua Alfredo Wagner, né? Que é uma das principais vias, né? Uma das ruas mais movimentadas do bairro. Antigamente ela era conhecida como Caminho do Inferninho, tá? Antes que os mais indecentes, os mais safadinhos, tá? Eles pensem que o tal do Inferninho era aquela coisa, né? O Inferninho, tá? Era uma referência ao fato dessa região ela ser cheia de morros, tá? Era uma região muito isolada e muito difícil de ser percorrida. Então, por isso que ela era conhecida como o Caminho do Inferninho, tá? Dos Inferninhos, né? Que eram, no caso, os morros, tá? A rua Monsenhor, no que hoje é a rua Monsenhor Gersino, existia uma plantação de arroz, tá? Então era uma região totalmente rural, quase que totalmente rural, tá? Pegando um gancho nisso, tá? As principais produtos agrícolas que eram cultivados na região eram, além, obviamente, do arroz, né? Eram a banana, o chuchu, o aipim, o feijão, a alface, o cará, a batata, o tomate e a abóbora, tá? E os principais tipos, espécies de animais, né? Que eram criadas no que hoje é o Itaú, né? Eram vacas, porcos, galinhas, cabras, patos, marrecos, gansos e perus, tá? E, bom, voltando, né? Eu tinha mostrado ali para vocês, né, aquela foto ali de um projeto de lei, né, que tramitou na Câmara de Vereadores lá em 58, tá? Esse projeto de lei, tá? Ele foi apresentado em 7 de maio de 58, tá? E esse projeto, segundo esse projeto, o Itaú, né, e o que seria hoje o Jarivatuba, o Fátima, né, o Guanabara, aquelas regiões próximas, né, o Petrópolis, né, eles formariam um distrito, tá? Seria o distrito de Itaú. A princípio, tá? Esse seria o distrito, o nome desse distrito seria Santa Catarina, tá? Esse distrito do Itaú, né? Mais tarde a intenção era unificar, era juntar o distrito de Itaú com o distrito do Boa Vista, tá? Então, pasmem, havia a ideia de Jerico, diga-se de passagem, tá? De se desmembrar a região do Itaú, se desmembrar a região do Boa Vista, juntar as duas coisas para criar um município, tá? Como um município, tá? Ele precisa obrigatoriamente antes, né, ser um distrito, tá? Então essa ideia de se criar o município do Itaú, ela logo acabou sendo rechaçada, acabou sendo cancelada, né? Acabou sendo rejeitada, né? Só que a história ela não termina aqui, tá? Em dezembro de 58, como eu mostrei para vocês, houve um projeto de lei, né, a nível estadual, que previa a criação de 15 municípios, tá? Um desses municípios era justamente o município do Itaú, né? O provável autor, né? Tudo indica que o provável autor desse projeto que criava o município de Itaú era justamente aquele delegado, cuja foto eu mostrei para vocês ainda há pouco, né? Que depois foi deputado estadual, né? Que foi o Tupi Barreto, tá? Como todo político, né? Como todo bom político, quando percebe que a chapa está esquentando e que a coisa está ficando ruim para ele, tá? O Tupi Barreto, acabou negando veementemente que ele era o autor dessa ideia de Jerico, né? Que previa o desmembramento do Itaú e do Boa Vista, né? Para se criar uma nova cidade, tá? O Tupi Barreto, ele acabou negando isso durante uma entrevista que ele deu para a Rádio Colón, tá? E ele fez questão de divulgar uma nota, tá? Um documento oficial da Assembleia Legislativa, tá? Que afirmava, tá? Que provava que o Tupi Barreto, pelo contrário, ele foi autor de uma emenda que, vamos dizer assim, proibia, tá? O desmembramento do Itaú, tá? A criação desse município, do município do Itaú, né? E 11 deputados estaduais, eles votaram a favor da criação desse município, tá? E curiosamente, nenhum desses 11 deputados era daqui de Joinville, tá? Possivelmente o Tupi Barreto ele foi autor dessa ideia de Jerico, tá? Porque em 1954, tá? Durante a campanha para deputado estadual, ele chegou a prometer aos moradores do Itaú que lutaria pelo desmembramento daquela região, tá?
Então, por isso, ele é o possível autor dessa ideia, né? O possível autor dessa ideia de jirico, tá? Bom, então esse é um fato, né, que praticamente nenhuma pessoa sabe. Já houve, tá, a possibilidade, uma possibilidade bem real, repetindo, lá em 1958, né, de se emancipar, de se transformar o Itaú e região, bem como a região do Boa Vista, em um município separado de Joinville, tá? O Itaú, que naquela época, nos anos 50, era um grande reduto da União Democrática Nacional, né? A União Democrática Nacional, que era a UDN, né? Que seria hoje um equivalente a um partido de direita, né? Então, o Tupi Barreto, ele tinha um grande... a região do Itaú era um grande reduto eleitoral do Tupi Barreto, tá? Mas enfim, né? Então essa é uma história eu acabei de contar para vocês um pouco, né, da história bem curiosa, né, do bairro Itaú, né? Bairro Itaú, que é o local onde mora o Claudinei Silva, né? O Claudinei Silva que me vendeu essa camisa lindona aqui que vocês estão vendo, né? O Claudinei, que é o morador mais ilustre do Itaú, né? Que é conhecido como Tagarela do Itaú, né? E se você quer comprar uma camisa lindona como essa aqui, tá? Telefone para o número 99 94 71 11, tá? Repetindo, 99 94 71 11. Esse é o número do Claudinei Silva, o cara, o tagarela do Itaú, e que me vendeu essa camisa lindona aqui do Caxias, tá? Ele vende camisa, ele comercializa camisas de clubes de futebol, tá? Então, e se Itaú fosse emancipado, Claudinei Silva seria prefeito de Itaú, teríamos um coronel do pedaço, o coronel Claudinei? Então fica essa pergunta, tá? Enfim, vou ficando por aqui, até porque esse vídeo já está longo, chato e tudo mais, tá? Mais uma vez eu agradeço todas as felicitações que eu recebi na semana passada pela passagem do meu aniversário, tá? Mais uma vez eu agradeço o carinho, a paciência e a atenção de todos vocês, né? E como sempre, e tradicionalmente, fui!